Como assim? Todo filho bastardo, isso aqui é libertação. O que é o filho bastardo? Filho que foi gerado fora da aliança de casamento. Isso é experiencial. Todo filho bastardo, ele tem dificuldades na vida. Então, o filho bastardo é filho de adultério, filho de estupro, filho de incesto, filho de fornicação. Ah, minha mãe casou, mas ela já estava grávida, então você é filho de fornicação. Ah, meu pai tinha a família dele, mas me teve, então filho de adultério, filho de uma violência e filhos de incesto com pessoas da parentela. Esse filho, ele tem problemas na vida. E um deles é essa questão que nada dá certo. Por quê? Esse espírito paralisador, ele ataca principalmente crianças que são desprotegidas espiritualmente, que foram geradas, é o que eu estava falando aqui antes de começar o podcast, foram geradas fora da aliança de casamento. Elas não tiveram a proteção, a cobertura dos pais. Pelo contrário, foram os pais que abriram a porta na vida dessa criança. Então ela vai ter dificuldades. Eu pego o tempo todo gente que são bastardos e que fala para mim, pastor, minha vida não vai para frente, eu estou na igreja, eu oro, eu dizimo, eu oferto e nada muda. Por quê? Porque existe uma cunha que a gente fala, existe uma legalidade, uma autorização que quem deu foi os pais. E que essa situação precisa ser rompida no espiritual. Quando a gente quebra a bastardade dessa pessoa, as coisas começam a acontecer. Há um fluir, a vida da pessoa anda, a pessoa começa a prosperar. O bastardo, uma das áreas que ele mais é tocado é sexualidade e finanças. Porque ele é fruto de um pecado sexual. Ele é fruto de uma fornicação, ele é fruto de um adultério, ele é fruto de um estupro. Então, tudo na vida dele, geralmente, é paralisado. Esse demônio age diretamente na vida de um bastardo. Então, pessoas que sempre começa e não termina, existe alguma coisa relacionada no mundo espiritual que também pode envolver a bastardia. Sim, perfeito. A sua colocação pode envolver a bastardia. Olha, estou para te falar que 80% é isso. 80%. Mas a gente tem um exemplo bíblico de bastardia que isso afetou a vida Davi do camarada? Demeller. Então me fala um pouquinho a respeito Davi, dele. olha só. Davi, está lá no Salmo 51. Só deixa eu só interromper aqui. Olha O pessoal só. às vezes me critica porque eu interrompo, mas eu preciso entender. Verdade. E eu preciso que o senhor seja enfático comigo. O senhor acredita 100% que Davi era um rapaz foi alguém bastardo? Acredito, tem Então, um livro... aquele Salmo 51. É, 51 não tem só pecado o Salmo. concebeu minha mãe, o senhor acredita, então, que fala disso? Sim, sim. Ele é bastardo. Ele é porque eu bastardo. já ouvi muitas coisas, mas eu nunca vi ninguém confirmando, dizendo, há uma teoria. Eu Não, entendo. de teoria. Esse negócio de teoria é para aquele crente que muitas vezes não quer afirmar as coisas. Não, eu não estou com teoria, é verdade. Davi, ele era um mamizer. A Bíblia, para você estudar, você tem que entender muito de contexto bíblico judaico. Se você não entender isso, não adianta você querer interpretar a Bíblia dentro do contexto brasileiro. Você não vai conseguir, porque a cultura é diferente, a cultura é outra. Como que eu vou falar de Brit Milá, de Bar Mitzvah, pautado na cultura brasileira? Não, para mim entender isso, eu tenho que ir para dentro do judaísmo e entender esse contexto. Então, quando a gente vai no contexto bíblico judaico, você sabe, e os próprios rabinos falam isso, que Davi ele era um mamizer. O que é um mamizer? Filho bastardo. Filho que foi gerado fora da aliança de casamento. E o que é o filho gerado fora da aliança de casamento? É um filho que ele vai ter problemas diversos. Dentre eles, olha só, dentre eles pecados sexuais, porque no mundo espiritual ele é aberto para isso. No mundo espiritual, ele não tem essa proteção. Por exemplo, por que Davi, sendo filho bastardo, o pai não foi morto? Você já se perguntou por isso? Porque se ele é filho de... Porque a tradição, a Bíblia não vai afirmar isso, né? Mas a tradição judaica vai falar isso, que ele era fruto de adultério do pai. E como fruto de adultério do pai, por que Jessé não morreu? Qual que era a pena para quem cometesse o adultério? Apedrejamento. Apedrejamento. E por que Jessé não é apedrejado? Simples. Aí você tem que entender um pouco de Talmud. Por quê? Porque diz o seguinte, há uma questão de seletividade. E uma questão também de contexto do tipo de mulher com a qual ele adulterou. Naqueles dias, quando se adulterava com uma mulher israelita, a pena era de morte por apedrejamento. Só que Jessé, segundo a tradição, ele não adulterou com uma mulher israelita. Ele adulterou com uma mulher pagã.
Então, a pena era 39 chibatadas em praça pública. Então, para Jessé, Davi era a maior vergonha da sua vida. No entanto, quando o profeta, em 1 Samuel, capítulo 16, ele chega na casa de Jessé, você percebe ali pelo contexto, né, da escrita e até do escritor, que ele faz de tudo para não apresentar Davi como seu filho. Então, quando o profeta chega, ele pergunta, acabaram-se os jovens, os mancebos? Aí ele diz, tem um aqui, está pastoreando ovelhas. O profeta sabe, é cultural. E aí você tem que entender de cultura bíblica judaica. É cultural. Quem cuidava de ovelhas naqueles dias era só escravo e filho bastardo. Então ele sabe, se não é escravo, é filho, é bastardo. E se é bastardo, nunca se assentou à mesa. E se nunca se assentou à mesa, chame ele, porque hoje a mesa que vai ser posta para ele, ela tem um fator profético. E detalhe, vai ter uma cadeira que é só dele, que é chamada cadeira kavod, cadeira de honra e cadeira de glória. Olha só. Então, a bastardia de Davi foi por causa de um adultério do pai com uma mulher pagã. O pai foi chicoteado em praça pública. Então, para Jessé, ele era a maior vergonha da sua vida. Só que tem um detalhe. Profeticamente, Jessé, sem saber, ele dá um nome para Davi que vai representar a sua vida. Era rejeitado por todos, mas o nome dele é o que ele se tornaria. Amado de todos. Olha só que coisa tremenda. Então, ele recebe um nome que é tão profético que quando ele mata o gigante Golias, Deus usou quem para soprar o nome de Davi? Olha só, Deus é especialista, Deus é estratégico. Deus não usou homem, Deus usou mulheres, porque é comprovado cientificamente. Mulher fala 20 mil palavras por dia, homem 5 mil. Então Deus diz assim, eu vou usar a mulher para soprar o nome de Davi. E detalhe, com o que ele foi ungido? Um dia eu perguntei para Deus, Deus, me explica, se o bastardo, ele não poderia entrar no seu santuário, olha só, Davi não podia entrar no santuário de Deus, ele não podia se casar com uma mulher israelita, Davi não podia jamais entrar no templo sagrado, porque o mamizer, ele era limitado, é o que a gente está falando, o mamizer naqueles dias, e espiritualmente falando hoje, ele não tinha acessos a determinadas coisas. Aí um dia eu perguntei para Deus, Deus, como foi que Davi, ele conseguiu romper com essa bastardia? Aí o Senhor me disse, eu falei, como? Ele diz assim, filho, no dia em que ele foi ungido, porque está escrito em Isaías 10, 27, a unção despedaça todo o jugo. Então, naquele dia, aquela bastardia foi quebrada. Olha só, e detalhe, hein? O profeta vem, ele veio de Ramat a Beit Halem, 14 quilômetros de distância, chega na cidade, a maior autoridade naqueles dias na época, ele era o político daqueles dias, o profeta, mas ele carregava o judiciário, o legislativo e o executivo. Ele chega, a cidade para, porque é o profeta, ele tinha poder de sentenciar a nação, então todos estão, na realidade, apreensivos. O que o profeta veio fazer aqui? E ele bate na porta de quem? De Ishai, Jessé, dizendo assim, olha, eu vim aqui para ungir um novo rei de Israel. Ele diz, a tradição judaica vai dizer isso, eu acho interessante, que quando ele chega dentro da casa, passa seu primeiro filho, diz a tradição que ele era belo, muito belo. Tipo assim, né? Igual nosso irmão Danilo. Bonitão, né? Apresentável. Aí o Espírito Santo diz assim para ele, não é esse. Você está olhando a aparência, mas eu estou vendo o coração. Quer dizer, hoje o problema das pessoas é que elas escolhem pela aparência. Diz a tradição que passou um outro que era forte, halterofilista dos seus dias, forte. E as pessoas escolhem, né? Pela força, muito forte, robusto. Deus disse, não é esse. E foi passando vários. Passou o obediente. Deus diz, não, nem sempre eu preciso só de obediência. Eu preciso muito mais do que isso. Até chegar no 7º. Quando é o 7º, o profeta diz, acabaram-se esses jovens? Ele diz, eu tenho um ainda que está pastoreando as ovelhas, está lá no pasto. O profeta sabe, se está pastoreando, é um mamizer. Nunca se assentou à mesa. Não podia, o bastardo, ele não podia olhar nos olhos do pai, ele abaixava a cabeça, comia restos de comida que caíam da mesa do seu pai. O bastardo, ele não podia, Davi não tinha, os irmãos andavam com a sandália, com um brasão esculpido da tribo de Erudá, que era da tribo de Judá.
Ele andava descalço, com o pé rachado. Andava com um surrão. Já ouviu falar do surrão? Não. A gente tem uma expressão que chama assim, essa roupa tá surrada. Aquela roupa surrada, às vezes tá rasgada, tá fétida. Ele andava com um surrão. Cuidava de ovelha. Imagina o cheiro das ovelhas. Mas o problema de Davi foi os seus irmãos. E eu falo para você, hoje o nosso grande problema não é ímpio. São os irmãos. Entende isso? O grande problema das pessoas hoje não é os ímpios em si. São os irmãos que querem te matar. Sabe o que a tradição judaica diz? A tradição judaica diz que eles tentaram envenenar Davi. O Salmo 40, versos 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e me deu um novo cântico em meus lábios. Por que que o salmista fala isso? Porque Davi, ele foi jogado num charco de lodo. Diz a tradição que gritou o dia inteiro para sair de lá, até que houve uma situação que Deus o tirou daquilo ali. Então, assim, Davi, diz a tradição que os irmãos jogaram ele para entre ursos e leões. Olha só que coisa interessante. Deram, de vez de darem água, deram para ele vinagre. Aí a gente faz essa conotação messiânica com Jesus, que é verdade. Mas os irmãos de Davi fizeram de tudo para prejudicar. Por quê? Porque ele era um mames, ele era um filho de adultério. Ele era, na realidade, uma pedra no sapato da família. Seria então, um intruso na família. Um intruso e aquele que era sempre rejeitado. Diz a tradição também que quando ele passava nos locais, as pessoas cuspiam nele. Porque esse era o tratamento que se dava naqueles dias para o Mamizer. Era rejeitado. Todos rejeitavam Davi. Todos. E muitas vezes sofreu ameaças de morte pelos próprios irmãos. Até o dia que Deus levanta o profeta. Quando vem o profeta, vai na casa, ele leva um choferinho. Você já viu um choferinho? Sim. É um chifre, na realidade ele é um chofar em miniatura, ele tem um bocal e se coloca o azeite. E era o azeite da primeira prensa, ou seja, era a primícia do azeite. Era o azeite que se ungiu os reis, os sacerdotes, os profetas no templo sagrado. Então era o primeiro azeite. Ele vem carregando aquele azeite, porque ele está debaixo de uma orientação divina. E quando Davi chega, diz a tradição, diante de todo o sofrimento, das várias tentativas de assassinato que os irmãos tentaram para com ele, diz a tradição que ele, cabeça baixa, não pode olhar para o profeta, porque era uma irreverência na época, assim como fazer com o pai. Diz, o profeta levanta a cabeça e diz a tradição que ele vê brilho nos olhos de Davi. Então, diante de todas as dificuldades da vida, ele não perdeu o sorriso, a alegria e o brilho. No entanto, que a Bíblia diz que Davi era um homem de guerra, ele era sisudo em palavras, ele tinha um fenotipo, um belo fenotipo, uma bela aparência. Agora, quando o profeta ele pega aquele óleo e derrama, naquele dia a bastardia dele foi rompida. Foi quebrada. Mas essa bastardia foi rompida, porém, na sua vida houve influências espirituais por consequência da bastardia. Quais foram essas influências? Você vai ver lá na frente. Eu tenho um ditado, né? O insensato, o sábio, o inteligente, ele aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Olha só. O que o pai de Davi praticou? Um adultério. Uma mulher pagã, mas cometeu adultério. O que Davi pratica? Lá na frente, adultério. Só que não é com uma mulher pagã. É com uma mulher israelita. O grau de consequência era maior. O pecado que ele comete é pior do que o pai. Por quê? Porque ele adulterou, era lei. É uma lei, isso é uma lei judaica até os dias de hoje. Existe essa lei inserida, inclusive, no Talmud. Existe um tratado do Talmud que trata dessas questões. Então, ele adulterou com uma mulher israelita. Qual que era a pena para o rei? Não importa a condição social, se é rei ou se é povo. O mandamento, vamos dizer assim, era pena de morte por apedrejamento. Mas Deus diz pela boca do profeta, eu perdoei o seu pecado. Aí entra a libertação, olha só. Mas não faltará espada na sua casa.